Principais aparelhos de fundeio, então de ancoramento, de boitamento, mais comum. Ferro é o termo marinheiro utilizado para âncora, tipos de âncora. Âncora de almirantado é a âncora mais comum. A âncora almirantado é a âncora mais tradicional que existe. É a mais antiga e tem um grande poder de fixação no fundo. É difícil de estivar a borda, é difícil de sair. Âncora Danforth, aquela com unha, é a mais utilizada nas embarcações de esporte e recreio. É uma âncora fácil de manusear e guardar a bordo. Então ela desmonta. Âncora de mau tempo. A âncora de mau tempo faz com que diminua a velocidade de deriva. Esse tipo de âncora é encontrado em balsas salva-vidas. Boia de arrinque. Boia de arrinque marca a posição do ferro da âncora. Prumo de mão. O prumo de mão é um instrumento muito antigo na navegação. É utilizado para medir a profundidade e descobrir o tipo de terça, tipo de fundo, É o tipo do solo lá embaixo, se é de barro. Então você solta lá o peso, que é no fundo, e ele vem sujo. Aí você vai saber se é barro, se é areia. Amarra. Amarra é o nome do cabo da âncora. Deverá ser sempre de um material flexível, firme e que afunde quando cair na água. Nunca utilize cabo que flutua para servir de amarra. Normalmente amarra constituída de elos de corrente. Fundeamos sempre em pontos com declives suaves e de boa tensa. Bom solo, um bom solo. Tensa é como chamamos o fundo de um mar ou rio. O fundo bom para fundeio deverá ser sempre lama, areia ou cascalho. Devemos evitar fundos tensas de corais e pedras grandes, porque a âncora ferro poderá enroscar nessas rochas. Procedimento para fundear uma embarcação. As embarcações deverão fundear aproadas ao vento ou à corrente com o motor de propulsão em posição neutra, isto é, fora de marcha. A âncora deverá ser lançada quando a embarcação perder o segmento, usando uma extensão de cabo amarra com o comprimento aproximado a 5 e 7 vezes a profundidade do local. O cabo de fundear não deve ser amarrado próximo ao motor, pois o peso do motor poderá somar-se à tração vertical do cabo, provocando emborcamento e afundamento da embarcação. Espias. As espias são os cabos destinados a amarrar a embarcação no cais. São denominadas lançantes, springs e través. Lançante de proa evita que a embarcação caia a ré. Spring de proa evita que a embarcação vá avante. Través evita que a embarcação se afaste do cais. Spring de popa evita que a embarcação caia a ré. Lançante de popa evita que a embarcação vá avante. Defensas. A defensa é um objeto mole, normalmente de borracha, que se coloca ao longo do casco para proteger a embarcação de tocarem uma nas outras ou no cais. Nas embarcações ligeiras, tem a forma oval ou arredondada e são cheias de matéria elástica. Croque. Croque, nome dado a uma vara com um gancho na extremidade que permite puxar cabos ou quaisquer outros objetos para bordo. Também é utilizado para empurrar a embarcação do cais onde se encontra amarrado. Balizamento. Balizamento, sistema e ala B. É o conjunto de boias, pilares e baliza que servem para indicar um caminho, perigos ou limites
em uma área no mar, através de sinais cegos e luminosos que podem ser sonoros, fixos ou flutuantes, destinados a indicar os canais e demarcar os perigos nos portos, baías, rios, lagos ou lagoas. Quando estamos entrando em um porto pelo seu canal de acesso, devemos manter as boias encarnadas a boreste e as verdes a bombordo. Quando luminosas, à noite, as luzes destas boias piscam com a mesma cor. Sinais laterais. Os sinais convencionais de balizamento é aquele que o navio, vindo do alto mar, segue quando se aproxima de um porto, baía, foz de rio e outras vias aquáticas. A bordo de uma embarcação, as cores das luzes de navegação dos bordos são verdes para boreste e encarnadas para bombordo. No sistema IALA B, quem está indo para o porto ou quem está subindo o rio, deixa os sinais encarnados por boreste e os verdes por bombordo. Esta simples regra de coincidência de cores, dos sinais de balizamento e das luzes de embarcação permite que o navegante manobre sua embarcação cumprindo as normas de balizamento. Formas das boias: cônico, pilar, cilíndrico ou charuto. Quando não possui luz, é chamado de boia cega. Quando possui luz, boia luminosa. À noite, quando luminosa, emite a luz da mesma cor da boia. Boia de bombordo é verde, à noite emite luz de cor verde. Subindo um rio ou entrando num porto, deixar por bombordo. Descendo o rio ou saindo de um porto, deixar por boreste. O nome dessa boia é boia de bombordo. O motivo pelo qual recebeu esse nome é devido à padronização do sistema convencional de balizamento. No Brasil, a padronização é subindo o rio. No caso do mar, é vindo do mar para o porto, ou seja, para o navegante empreender uma singradura, manter-se no canal da navegação, ao navegar num rio sempre que estiver subindo-o, deixar os sinais verdes por bombordo e os encarnados por boreste. E quando estiver descendo, devemos inverter as cores. Descendo o rio, a boia verde fica a boreste e a encarnada por bombordo. Mas o nome delas continua sendo o mesmo, da padronização, subindo o rio. Boia de canal preferencial a boreste. Quando temos uma situação de uma bifurcação, onde um dos canais é o principal, para identificar o canal principal é utilizado uma boia de bombordo modificada, então uma boia à esquerda, com uma faixa encarnada ao centro, então uma boia com uma faixa vermelha no centro. Note que se o navegador não identificar a boia de canal preferencial, ele continua no canal principal. A boia é chamada de canal preferencial a boreste, mas é uma boia de bombordo modificada. Boia de canal preferencial a bombordo. Sinais laterais, canal preferencial a bombordo. Note que se o navegador não identificar a boia de canal preferencial, ele continua no canal principal. Boia de perigo isolado. Boia cega, perigo isolado, cega porque não emite luz. Ela tem a cor preta e vermelha na horizontal e possui dois círculos sob a boia, dois círculos pretos. Sinal de perigo isolado, como está dizendo, indicam perigo isolado de tamanho limitado, que devem ser contornados, passar dos lados dessa boia, Tem uma distância dela, e ali ela está indicando que tem alguma coisa ali naquela direção. A boia de perigo isolado,
Quando luminosa, à noite ela emite luz branca. Boia de águas seguras. Ela é branca e encarnada, vermelha. Ela possui faixas, na vertical, branca e vermelha. Durante o dia, à noite, se tiver uma luz branca, ela emite uma luz branca à noite. Durante o dia é só o visual. Atenção, é expressamente proibida a colocação de boias balizas sem prévio consentimento da Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN. As boias de balizamento não podem ser usadas para nenhuma outra finalidade, sob nenhum pretexto. Qualquer problema constatado na sinalização deve ser imediatamente comunicado ao representante da autoridade marinha mais próxima. Então, no caso, capitania, delegacia ou agências da marinha. Aí nem pensar em amarrar o seu barco aí para pescar e amarrar numa boia, então é proibido. Placas de sinalização em pontes. Quando estiver passando por uma ponte, você vê lá uma placa branca com um retângulo verde no centro, um retângulo na horizontal, está indicando então que pilar da ponte à esquerda, de quem sobe ou desce o rio. Está indicando que tem pilar. Placa branca, com um triângulo encarnado, vermelho, no centro. Então está indicando aí pilar de ponte à direita, de quem sobe ou desce o rio. Então tem pilar à sua direita, Placa branca com um quadrado amarelo no centro, está indicando então tráfego permitido nos dois sentidos. Tanto você pode ir como vir, Aí se encontrar uma placa com faixas vermelha e branca na horizontal, isso aí está indicando que o tráfego é proibido. Uma placa branca com dois quadrados amarelos, um lado do outro, indica tráfego permitido com sentido único. Do outro lado da ponte deve ter placa de tráfego proibido. A sinalização fluvial. Com uma seta do lado direito, oeste, navegar junto à margem. Então ela tem que navegar do lado que ela está indicando. Com uma seta tortuosa, para a esquerda ou direita, está indicando para mudar de margem. Por algum motivo está indicando para você mudar de margem. Uma seta bem ao centro, navegar no meio do rio. Um retângulo vertical, usando a placa de baixo para cima, bem no centro, alinhamento. É uma cruz com a vertical mais larga, isso aí tudo em preto, É vertical mais largo e a horizontal mais estreita, está indicando então tráfego entre margens. Está cruzando aí tipo balsa, uma coisa assim, Com R, reduzir velocidade. Uma âncora com uma faixa transversal preta, fundeio proibido, então não pode apoitar, Uma placa com a indicação KM e mais a numeração, uma numeração qualquer, no exemplo aqui é 45, então está indicando quantos quilômetros você percorreu, a distância que você percorreu. Um Y, com uma dos bracinhos mais finos, direito ou esquerdo, é bifurcação de canal, então está indicando uma bifurcação. O braço mais largo é o principal, e o braço mais fino é um outro canal. Um triângulo preto invertido na parte superior da placa, uma numeração em metros, tipo 15M, então está indicando a altura máxima de passagem. Isso aí geralmente embaixo de ponte, está indicando quanto você tem de espaço de vão livre. É uma placa preta com uma cruz branca, perigo isolado. Capítulo 4, RIPEAN. RIPEAN, Regulamento Internacional para evitar abalroamento no mar. O RIPEAN também se aplica nos rios e águas interiores. Este regulamento explica como devemos manobrar em diversas situações quando a preferência entre as embarcações, as luzes e marcas que devem ser exibidas de noite e de dia e, ainda, os sinais sonoros que indicam situações diversas de manobras. Veremos algumas de suas principais regras. Quando estamos na situação de roda a roda, ou seja, proa de uma embarcação está bem de frente para a proa de outra, frente com frente. Ambas devem guinar
para boreste, tem que desviar para a direita e passar a bombordo da outra. Situação roda-roda. Se dois barcos de propulsão mecânica se encontram roda-roda, os dois devem guinar para boreste. Se dois pesqueiros se encontram roda-roda, os dois devem guinar para boreste. Devemos ter sempre atenção visual e auditiva para navegarmos com segurança, principalmente à noite. Manobra em situação de rumos cruzados ou rumo de colisão. Quando duas embarcações a propulsão mecânica navegam em rumos que se cruzam, podendo colidir, a embarcação que avista a outra pelo seu boreste deve manobrar. Então, se estiver vindo um outro barco à sua direita, você deve manobrar. Você que está vendo ele a boreste, você é quem deve manobrar. Ele, no caso, vai estar vendo você a bombordo, à sua esquerda, à esquerda dele lá, né? Então, você está vendo ele à sua direita, você que tem que manobrar. Manobra em situação de rumos cruzados ou rumo de colisão. Nesta situação, à noite, manobramos se estivermos avistando a luz encarnada, vermelha, de sua navegação da outra embarcação. Devemos manobrar de modo a não cruzar a proa da outra embarcação. As regras de navegação e manobra em rios e canais que apresentam restrições, seja em área para evolução ou profundidade, principalmente se a embarcação for a propulsão mecânica, requerem do navegante alguns cuidados e procedimentos, cujos principais efeitos descreveremos a seguir. Velocidade. A velocidade em canais e rios, principalmente em locais de pouca profundidade, tende a aumentar o calado da embarcação. Na prática, se a quantidade de água embaixo da quilha for pequena em relação ao calado, deve-se reduzir a velocidade da embarcação para que esta não venha a tocar o fundo. Nos canais e rios, devemos navegar próximo à margem que estiver a nosso boreste. Ao avistarmos outra embarcação vindo em sentido contrário, devemos ir para boreste, direita, passando pelo seu bombordo. Existe um costume, segundo o qual a embarcação que está descendo o rio vem pelo seu meio, aproveitando a correnteza. Por outro lado, a embarcação que está subindo o rio contra a correnteza se mantém próxima à margem, a seu boreste, à sua direita. No caso de embarcação alcançando a outra, a alcançadora deve manobrar e a alcançada mantém seu rumo de velocidade. Ao passarmos por localidades dos rios, ou mesmo por outras embarcações atracadas ou fundeadas, devemos reduzir nossa velocidade para evitarmos prejudicá-las ou mesmo danificarmos a instalação nas margens. Tem que passar devagar aí, vai passar por uma embarcação fundeada ou parada na margem, tem que passar devagar. Coisa que a gente vê aí nos rios que ninguém obedece isso, ninguém faz isso. As ondas ou marolas provocadas pela passagem de uma embarcação são chamadas de banzeiros. À noite, guiamo-nos pelas luzes de navegação que toda embarcação em movimento deve exibir. Podemos usar um holofote para iluminar uma curva de rio e garantir maior segurança na manobra. Devemos ter cuidado para não ofuscarmos a outra embarcação que possa vir na curva em sentido contrário. Observação: dizemos que corre risco de abalroamento quando estamos diante da seguinte situação: velocidade constante e distância diminuindo. Prioridade de manobra de acordo com o tipo de embarcação. Esta regra define quem deve manobrar, dependendo da propulsão, emprego e situação da embarcação. Vejamos como ela se apresenta. Embarcação é a propulsão mecânica. Navegando com motor, devo manobrar, ou seja, sair do caminho destas, sem governo, de manobra restrita, enganjada na pesca embarcação à vela.
Embarcação, a vela deve manobrar em relação à embarcação. Quando estou navegando com a embarcação à vela, eu devo ficar fora do caminho, sou obrigado a desviar destas, sem governo, de manobra restrita ou embarcação enganjada na pesca. Embarcação enganjada na pesca. Embarcações enganjadas na pesca devem manobrar em relação à embarcação. Se estou enganjado na pesca com a embarcação, eu devo sair do local, sou obrigado a manobrar. Se vier na minha direção embarcação que esteja sem governo ou de embarcação com capacidade de manobra restrita, no caso de uma barcaça, é difícil manobrar, né? Então você que tem que sair. Embarcações de manobra restrita devem manobrar em relação à embarcação. Acima uma faina de abastecimento com a embarcação navegando. Neste caso, ambas estão com a capacidade de manobrar em restrição, mas deve manobrar, no caso de vir em sua direção, uma embarcação que esteja sem governo. Embarcação sem governo é aquela que está sendo levada pela correnteza, pelo vento e que não tem propulsão alguma. Deu alguma pane de motor, está sendo levada pelo vento ou correnteza. Ação de embarcação obrigada a manobrar. Ação de embarcação obrigada a manobrar. Toda embarcação obrigada a manobrar deverá, tanto quanto possível, fazê-la antecipadamente e de forma clara, possibilitando que a outra embarcação perceba a sua intenção e que tenha a eficácia de se manter bem safa, bem livre, da outra. Identificação de luzes e marcas. Veremos detalhadamente as luzes e marcas que devem ser apresentadas pelas embarcações e que o navegante deve cumprir, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança do tráfego aquaviário. As regras referentes às luzes devem ser observadas do pôr do sol ao nascer do sol, não devendo ser exibidas outras luzes que possam originar confusão. Mesmo de dia, com visibilidade normal, use as marcas adequadas à situação. Luz de mastro é a mais alta que as outras e de cor branca. Luzes de bordo são verdes, a boreste, e encarnada vermelha, a bombordo. Luz de alcançado é branca na popa. Para embarcações de grande porte, ainda existe outra luz no mastro, avante, mais baixa, e a de ré, é de cor branca. Luz de mastro branca, bombordo, encarnada, boreste verde.